Eu trabalho no Instituto Senai de Inovação, trabalho na área de engenharia de aplicação, podemos dizer assim, desenvolvimento de novos produtos, novos desafios ao mercado. Então, primeiro, para contextualizar, eu vou explicar para vocês o que é o Instituto Senai de Inovação, qual é a proposta do Instituto. O Instituto nasceu como um braço de desenvolvimento das indústrias. Hoje, as indústrias elas estão querendo novos produtos, querendo alcançar novos desafios e, às vezes, elas não conseguem identificar onde elas vão buscar esse chute inicial da inovação. E o Senai identificou que, na academia, existiam muitos trabalhos acadêmicos, muitas pessoas se formando com boas ideias que não estavam chegando essas ideias no mercado. Essa ideia não estava chegando no mercado porque você não tinha, muitas vezes, uma fonte de fomento para poder custear esse teu desenvolvimento, você não tinha uma interligação dessas pessoas, a academia não estava tão próxima assim da indústria. Então, a proposta do Instituto é justamente essa, é fazer esse link da indústria com a universidade. Então, o Senai, há 5 anos atrás, começou esse projeto, se embasando na tecnologia ou no conceito do Fraunhofer, da instituição alemã, que já tem anos de experiência, e trouxe essa metodologia para o Brasil. Então, foram desenvolvidas 25 unidades dentro de todo o Brasil, todas as unidades têm abrangência nacional, e elas estão localizadas em polos industriais de cada região. Então, por exemplo, se nós falarmos dentro de Santa Catarina, nós temos 2 institutos, um instituto aqui em Joinville, que trabalha focado aos sistemas de manufatura e processamento a laser, e um instituto que está em Florianópolis, que é o Sistema Embarcados, trabalhando com Big Data, nanosatélites, entre outros assuntos relacionados à era digital. Entrando dentro do nosso instituto aqui de Joinville, e pensando já no futuro, a gente começa a trabalhar em cima dos 9 pilares da indústria 4.0. Então, os pilares que a gente acaba atuando mais fortemente aqui é a produção de robôs, a manufatura aditiva, a internet das coisas, que hoje acaba estando em todos os ambientes, e simulação. Hoje a gente sabe que a simulação ela consegue nos trazer benefícios imensuráveis quando a gente compara a simulação com o real. O quanto a gente economiza de tempo de um produto, o quanto a gente consegue viabilizar a aplicação, a velocidade com que esse produto vai chegar no mercado e ser muito mais assertivo. Então, isso é um dos pontos fundamentais. A gente também tem que começar a analisar, quando a gente fala de inovação, que o que a gente quer é poder romper as coisas do passado, mudar a metodologia com que as coisas eram feitas. Essa é a base da inovação. A gente quer mudar, quer transformar. Então, isso são o que nos move, os desafios. E aí a gente começa a pensar como a gente vai fazer isso, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui um case que um cliente nos procurou. Esse cliente é a Petrobras. Ela tinha um grande problema relacionado à pintura dos cascos do navio. Como que é feito esse processo hoje? Como que eles querem desenvolver esse processo? Então, o problema que ele nos apresentou foi fazer, o desafio, no caso, seria fazer a automatização do sistema de pintura. Hoje, esse processo ele é feito totalmente manual. A gente tem uma grande dificuldade quando a gente fala de fazer esse processo manual, porque você tem que estar embarcando uma quantidade de pessoas, um custo muito elevado, um tempo muito elevado, porque não é uma área pequena, é uma área muito grande. Então, quando a gente começou a estudar, começou a ver como a gente ia fazer isso, a gente já se deparou com uma série de problemas, né? Uma série de desafios. O primeiro desafio é como é que você vai fazer um novo produto, um novo robô, que garanta que a aplicação seja feita exatamente da forma de um operador que tem lá seus 10, 11 anos de trabalho. É o cara que sabe operar a pistola lá da forma mais correta, ele sabe o tempo, ele sabe a distância, ele sabe o quanto de revestimento ele tem que colocar naquela superfície. Como é que tu vai garantir isso, né? Um outro problema é que a gente está falando de um costado do navio. Só para vocês terem uma noção, esse navio ele tem 300 metros de comprimento, 25 metros de altura, então a gente tem uma área plana gigante na lateral dele para ser pintada. Esse processo, pintando ele manualmente, ele leva cerca de 6 meses.
a gente tinha uma proposta de conseguir desenvolver um robô que tivesse uma autonomia ou uma velocidade de processo, garantindo os parâmetros de revestimento que um operador faria, e ele tinha que pintar isso em aproximadamente, ou pintar uma área de 150 metros quadrados por hora. Então, a gente queria ganhar muita velocidade, mas queria garantir que todos os parâmetros, que a qualidade da aplicação se mantesse. A gente começou a perceber também que a gente teria um grande problema com relação à aderência. Como é que eu vou garantir que o meu robô vai andar nessa superfície e eu não vou ter nenhuma alteração nos parâmetros de revestimento, né? Então, a gente começou a se deparar. E uma outra coisa é uma movimentação. Como é que eu vou garantir que ele siga essa trajetória, que ele faça isso, que ele não se perca? Afinal, a gente o primeiro problema foi a gente não pode usar um sistema de GPS, a gente está numa superfície inclinada, né? A gente não está numa superfície plana, a gente não consegue uma localização. Então, a gente começou a estudar, a gente começou a buscar como desenvolver isso, mas a gente queria desenvolver um projeto novo, um projeto de inovação. Então, não adianta a gente ficar olhando para o que existe no mercado, para o que a gente precisava inovar. Então, vamos inovar e vamos utilizar ferramentas de qualidade para inovar. Como o Porã comentou, hoje em dia ninguém mais trabalha sozinho, e hoje em dia as equipes têm que ser cada vez mais disciplinares, cada vez mais gente trabalhando junto, em diferentes segmentos, diferentes áreas. Então, a gente precisava que toda a nossa engenharia estivesse trabalhando junto, ao mesmo tempo, só que em diferentes peças, digamos assim. Então, a nossa ideia foi incorporar a montagem, todas as pessoas trabalhando junto numa mesma peça, numa peça diferente, sem que isso causasse um caos dentro da engenharia, né? Uma outra coisa é tentar inovar quando a gente fala de o processo com que isso vai ser desenvolvido. Eu não posso querer inovar, querer desenvolver um novo processo e continuar mantendo que o meu operador vai receber lá no final um papel na mão que tem as medidas, que aí ele não sabe ler uma cota, às vezes ele erra. Então, vamos fazer diferente, vamos levar um processo novo, vamos levar uma tecnologia nova, e aí a gente começa a pensar em novos jeitos de fazer. Como isso vai chegar no operador, como a resposta de um possível erro da engenharia vai ser muito mais rápido de se corrigir quando está lá na máquina. Então, esses preceitos foi o que a gente começou a aplicar. Uma outra coisa que a gente começou a analisar é que, se a gente vai desenvolver um projeto novo, eu vou levar esse projeto para testar numa plataforma que ela está localizada a uns 200 quilômetros da costa. Eu não posso sair no meio de um teste e ali na esquina comprar um parafuso que quebrou. Então, eu preciso simular tudo isso. Eu preciso garantir que o meu produto tem uma aplicação correta lá onde ele vai ser aplicado, sem que eu precise ter qualquer tipo de problema ou que venha a ter qualquer intervenção. Então, para isso, a gente começou a fazer teste, fazer simulações desde da escolha do servo que vai ser utilizado, desde o tipo de roda magnética que a gente vai utilizar, qual é a velocidade de deslocamento que eu posso ter com esse meu robô, qual é a distância que o meu ímã tem que estar do costado para garantir a aderência nesse robô. Afinal, eu não posso garantir que o meu navio vai estar sempre estável. A gente está numa plataforma que está sujeita a várias intempéries marítimas. Então, quando a gente fala de um dia bom, um dia de céu de brigadeiro, a plataforma está adernando 2 graus, ela está mexendo 2 graus numa estrutura que tem 60 metros de largura, isso são 2 metros, 3 metros de movimentação. Então, eu preciso garantir que o meu robô fique grudado nesse costado e fique desenvolvendo a sua atividade da melhor forma. Então, todo esse tipo de simulação, a gente começou a executar antes e para conseguir condizer com a nossa realidade, a gente começou a aplicar novos testes, tendo como embasamento todos os parâmetros que a gente coletou da simulação. Então, aqui, a gente fez, antes de levar isso para uma plataforma, um costado de teste, a gente fez os testes em solo, garantindo que a velocidade, que a repetibilidade do processo, garantindo que a camada que eu estou aplicando do revestimento é a camada indicada pelo fabricante, qual é a velocidade de deslocamento do robô, tudo isso eu precisava comparar com os parâmetros simulados para ver se eu estou dentro da realidade. Com base nisso, também a gente fez vários tipos de simulação
com relação às intempéries, não só marítimas, mas vento, as condições climáticas. Hoje em dia, numa plataforma, se você tem ventos acima de 20 nós, qualquer tipo de movimentação de carga, qualquer tipo de trabalho sobre o mar na plataforma, ele é extinto. O risco de um operador cair sobre o mar é extremamente alto quando você está falando de ventos num lugar onde você não tem nada para poder combater esse vento, né? Você está em mar aberto, então o vento lá não é um vento de 20 nós dentro de uma cidade que você está cheio de prédios para ter uma barreira. Então, todas as simulações com relação ao sistema de ancoragem, ao sistema de travamento do robô, até a questão de descolamento do robô da parede, que era um dos itens primordiais para o nosso projeto, foi simulado. Isso tudo é para garantir que a minha aplicação, na minha aplicação, durante todo o processo, eu não tivesse nenhuma surpresa, nem algo inesperado com relação ao que eu tinha na minha realidade. A gente também fez todo tipo de teste com relação a material, qual é o material que eu vou empregar, qual é o diâmetro desse material, afinal, a gente não queria superdimensionar esse projeto. Essa estrutura, por exemplo, é uma estrutura que serve de ancoragem para poder lançar o sistema de movimentação do robô. Essa estrutura aqui é uma estrutura que tem 6 metros de comprimento, ela fica lançada 4 metros fora do costado e precisa subir uma pessoa nessa estrutura aqui, que sou eu. Eu tive que subir nessa estrutura justamente para poder garantir que o sistema de tracionamento do robô tivesse exatamente no ângulo que a gente tinha proposto. E isso só era possível de fazer subindo na estrutura. Então, eu, sendo um projetista mecânico, vou desenvolver uma estrutura que eu vou ter que subir, que vai estar a 4 metros lançado para fora do costado, a aproximadamente 18 metros d'água. O cara pode saber nadar, mas o cara vai ter que garantir que isso aí é firme para ele poder subir em cima. Então, esse tipo de simulação ele não serve só para a gente viabilizar a questão de custo, mas garantir muito mais a segurança do nosso produto, a segurança da entrega, a qualidade do produto final. E isso, em tempos modernos, hoje, a gente consegue analisar isso em termos de velocidade de projeto, qual é o custo que isso vai impactar, sem contar em outros ganhos que a gente pode estar mensurando aí. Também é bem importante a gente relatar que, por ser uma equipe muito grande de desenvolvimento, nem sempre o projetista, por mais que o cara gosta, às vezes, de estar lá botando a mão na massa, montando, ver o filho dele crescer, nem sempre ele vai estar podendo acompanhar todo esse processo. E isso tem que ser pensado já lá no começo, como é que a gente vai catalogar esses itens para que qualquer pessoa possa fazer uma manutenção, qualquer pessoa possa estar fazendo uma intervenção, caso necessário, desmontar, montar esse robô, dar uma manutenção, afinal isso vai virar um produto, né? Então, a gente começou a avaliar qual a melhor metodologia de fazer isso, o melhor jeito, a melhor tecnologia. A gente não queria estar andando lá na plataforma com um book de projeto debaixo do braço, assim, caso tivesse que desmontar qualquer peça do robô. Então, a gente tinha todo o manual de forma digital, muito mais prático, muito mais fácil de você estar conseguindo acessar qualquer tipo de componente que teve alguma avaria ou alguma coisa assim, afinal, a gente não estava livre disso também. Então, mediante disso, a gente fez, além das simulações, a gente fez vários testes em campo. Aqui é um videozinho da demonstração do teste que a gente desenvolveu. A gente montou um casco de teste para poder confrontar todos os parâmetros de simulação com a realidade. Esse casco aqui, apesar de parecer pequeno, ele tem aproximadamente 12 metros de comprimento por 6 metros de altura. Então, nesse momento, eu consegui confirmar que os dados de simulação, a parametrização de velocidade, a parametrização de distância da qual o meu aplicador de revestimento tinha que estar da parede, era o ideal para formar o leque, para ter a aplicação do revestimento da melhor forma, conseguir colocar a melhor espessura de revestimento, né? Então, todos esses parâmetros, além de simulação, a gente fez testes físicos antes de embarcar. Porque qualquer tipo de problema que a gente tivesse, ele ia apresentar aqui e não na plataforma. E aí, depois de
tudo calibrado, digamos assim, muito bem esmiuçado esses dados, a gente solicitou até a Petrobras, que era nosso cliente, para que a gente pudesse fazer o teste em campo, um teste em ambiente real. Então, colocar o nosso robô nas condições de atuação, e eles nos cederam a plataforma P35, que é uma plataforma que está situada na bacia de Campos, dentro do campo de Marlim. Só para vocês terem uma ideia, é uma plataforma que ela tem uma produção de 120 mil barris dia. Para vocês terem uma noção de quanto custaria uma hora dessa plataforma parada, como é que eu vou garantir que o meu teste aconteça da melhor forma, sem que eu esteja botando a plataforma em risco? Imagina o custo disso, né? Então, eu não podia sair daqui com o meu robô debaixo do braço, levando isso num container, que tem um container de 6 pés. Então, como é que eu vou fazer para deixar um container lá por 15 dias, usando o espaço da plataforma, e os caras têm que garantir que isso funcione, porque se não funcionar, o valor desse teste aí vai ser extremamente alto. Por sorte, e já tendo em vista de todos os parâmetros que a gente tinha testado, tinha simulado, o teste foi um sucesso. A gente ficou 15 dias embarcado, a gente realizou a pintura numa área onde, por indicação deles, eles tinham uma pendência de marinha, ou seja, uma necessidade de correção de uma área devido à corrosão. Então, não foi possível testar uma área completa, mas foi testada uma área de 25 metros por 18 metros de calado. A gente fez os testes, foi muito bem repercutido, muito bom assim, a questão dos testes. A gente teve uma ótima aplicação. E o pior, ou não, o melhor de tudo, é que as condições no qual a gente aplicou esse teste eram as condições mais severas que a gente poderia encontrar. Nesse dia do teste, a plataforma estava vazia, ou seja, ela tinha feito um offload, ela estava muito leve, ela tinha subido muito, né? Então o seu centro de gravidade subiu muito, e devido a isso, essa plataforma estava adernando cerca de 10 graus nesse dia. 10 graus, com um vento de aproximadamente 21 nós. 21 nós, como eu comentei, é extinto qualquer tipo de trabalho sobre o mar. Essa plataforma, se vocês conseguirem visualizar aqui, esse cabo preto, a gente chama de umbilical, um cabo de comunicação de dados. Ele leva toda a lógica de funcionamento para o robô. Esse cabo ele se desprendia do costado aproximadamente 2 metros. Então, esse cabo pesando uns 200 quilos, se afastando 2 metros da parede, a força que ele gerava para tentar arrancar esse robô era exatamente a condição que a gente tinha considerado em simulações. Então, só através desse tipo de simulação, a gente conseguiu ter a certeza de que os testes funcionariam, mesmo com a plataforma nas condições mais severas que a gente pôde encontrar. Mediante isso, a gente fez os testes, foi muito bem sucedido. O reconhecimento que a gente encontrou há umas 2 semanas atrás, saiu uma reportagem no O Globo, que é um jornal, relatando sobre os novos projetos de inovação da Petrobras. E dentre esses projetos, citando o robô de pintura. Então, para um projetista, eu acho que é muito mais gratificante o cara ter um reconhecimento de um trabalho perante a sociedade do que cunho financeiro. A gente sabe que a gente estuda para tentar desenvolver um mundo melhor, para tentar buscar novas tecnologias, e quando você tem um reconhecimento assim, às vezes compensa muito mais do que o dinheiro, vale muito mais a pena. E aí, como a gente vive num mundo que gira, num mundo onde a gente tem que estar sempre inovando, tem que estar sempre mudando, a gente começou a pensar em novos desafios, ou os próximos passos para a nossa engenharia. Como é que a gente vai fazer a integração de um projeto desse porte, projeto de aproximadamente 2 anos e meio, como é que a gente vai ter toda a nossa empresa integrada dentro desse projeto? Então, agora a gente não quer mais só gerenciar a engenharia, não quer que a engenharia trabalhe junto, mas sim que toda a empresa trabalhe junto. Eu quero que o meu gestor de projetos financeiro consiga
visualizar em tempo real o que está acontecendo no projeto. Eu quero que ele analise os gráficos de entrega de acordo com a minha engenharia. Se a minha engenharia faz uma alteração numa peça, eu quero que o meu coordenador esteja sabendo enquanto isso vai impactar em tempo e em custo para ele. Então, esses são os nossos próximos desafios. Um outro desafio bem interessante é que a gente tem que pensar que sempre existe a possibilidade de estar melhorando. A gente sempre tem que estar melhorando os nossos projetos. Então, esse robô chegou na semana passada, ele retornou a Joinville, e agora ele está passando por um processo de manutenção. Afinal, se vocês acham que ali em Florianópolis, a nível do mar, a oxidação é grande, vocês não têm noção do que é uma oxidação em alto mar. Por mais que a gente trabalhou com materiais adequados, uma pintura adequada, a sanilização desse ambiente é extremamente agressiva. Então, eu preciso adiantar minha manutenção. E, com isso, eu preciso analisar que esses materiais eles não têm que ter uma forma de fabricação que eu tenha uma grande área. Eu posso pensar em otimizar essas peças para que elas desempenhem a sua função da melhor forma com o mínimo de material necessário. Se eu vou replicar esse robô, eu preciso pensar também em como que eu vou construir essas peças da forma mais rápida, da melhor forma, e como que ficaria melhor de fabricar isso. Então, a gente começa a analisar e fazer uma análise topológica das peças que compõem esse robô, para ver qual a geometria que eu poderia estar empregando, sendo que ela continue aplicando a sua função, desenvolvendo o seu papel, garantindo todas as propriedades mecânicas de funcionamento, mas mesmo assim eu possa estar brincando com essa geometria. Eu posso estar liberando a minha ideia, saindo daquela ideia da engenharia, onde tudo tem que ser quadrado, tudo tem que ser redondo. Então, a gente começa a brincar com essas formas. Olhando para os novos processos de fabricação, hoje a gente tem impressão 3D, a gente tem sistemas de fundição muito melhores do que antigamente, a gente pode explorar, a gente pode inovar, não só no produto, mas sim na minha forma final do meu produto. Eu posso customizar o meu produto de acordo com a minha aplicação. Então, esses seriam os próximos passos desse projeto. E eu queria trazer esse case para vocês para mostrar que, muitas vezes, a gente tenta inovar, a gente pensa em inovar, e a gente não sabe como fazer, não sabe por onde começar. Então, muitas vezes, a gente precisa começar a se inovar para poder implantar uma inovação. Você precisa aceitar que a mudança existe, que você está atrasado e que você precisa buscar um novo jeito de fazer as coisas. Então, muitas vezes, a inovação tem que sair de dentro de você para você conseguir gerar uma inovação.